quem não me conhece, eu sou a Annelise, e junto com o André, nós fundamos a Quality Manipulação. Nós estamos nessa jornada há mais de 20 anos. Em Rio Claro, estamos desde 2002, e aqui em Limeira, nós chegamos em 2017. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente essa noite. E nós preparamos esse evento porque nós temos a consciência de que as fórmulas prontas já perderam a vez, né? E é por isso que a Quality Manipulação, ela investe não só em ativos novos, como o licomato, que é o nosso exclusivo, junto com a Floren, mas também em formas farmacêuticas diferenciadas, como é o caso do shot, do chocolate, do pirulito, né? E é muito interessante, principalmente o pirulito, para quem trabalha com criança, eu achei assim maravilhoso, já que eu sou suspeita para falar, né? Mas eu adorei o pirulito. Inclusive, tem a amostra do pirulito de licomato, se vocês pegar ali na frente. Eu sou suspeita, mas uma vez eu vou falar. Tá? E os pacientes mudaram. E quando o paciente muda, a forma de prescrever também precisa evoluir. E é por isso que a Quality Manipulação investe nesses ativos, nas formas farmacêuticas. A gente preparou esse encontro para vocês, para ter esse network, para nós podermos trocar essa energia e trocar ideias também, junto com o professor Luiz Moreira. Bom, a gente sabe que, no fundo, a forma de trabalhar mudou também, né? E é esse alinhamento que faz com que a farmácia seja uma verdadeira parceira. E atrás disso tudo existe uma equipe muito engajada, que é a Mayra, que é a nossa farmacêutica responsável aqui de Limeira. Temos a Natália, que ela é também farmacêutica e nos dá apoio, tanto aqui em Limeira quanto em Rio Claro. Temos a Joyce e a Gabi, que elas fazem parte do atendimento e está na linha de frente, que elas entendem a necessidade de cada um todos os dias que chegam até nós. Tá? E também pessoas que caminham junto com a gente, que é o caso do Marcelo, do Alex, do Tiago, que eles dão suporte em desenvolvimento pessoal, que é o treinamento da nossa equipe e o desenvolvimento também. E, por fim, sozinhos nós vamos longe, podemos ir até rápido, porém, juntos nós vamos muito mais longe. E a presença de vocês aqui é muito importante para essa caminhada. Nos deixa, não só eu e o André, muito felizes, como todos da equipe da Quality Pharma. Muito obrigada. Não é mesmo, André? Sim. Olá, boa noite. Eu acho que eu já conheço quase todo mundo, né? São poucos que eu ainda não conhecia. Sou André, sou farmacêutico. A Annelise já apresentou um pouco da farmácia, né? Eu não vou me alongar muito, até porque acho que está todo mundo já na expectativa do início desse nosso encontro hoje. Mas eu queria mais agradecer mesmo, como repetindo aí o que a Annelise falou. Agradecer a equipe da Quality, agradecer o pessoal da casa aqui também, né? Muito obrigado. O pessoal da TV Cidade, obrigado, né? Por estar cobrindo aqui também esse evento. Os participantes, né? O pessoal da Nutrilin, muita gente de Rio Claro que veio aqui também prestigiar, né? Os médicos. Então, hoje, eu só tenho a agradecer mesmo a presença de todos, agradecer ao professor Luiz, que veio aqui trazer para a gente também essa noite de conhecimento, né? Espero que todos aprovem, né? E não só o conhecimento, mas aprovem e aproveitem também do rodízio, né? Então, novamente, agradeço. Obrigado, professor Luiz. Boa noite novamente. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Annelise, o André e toda a equipe da Quality pelo espaço, pela confiança. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. E nós vamos conversar, pessoal, sobre estratégias no acompanhamento clínico
do paciente usuário dos análogos de GLP-1, algo que precisa sempre estar sendo discutido, porque quem acha que sabe tudo sobre a terapia de análogos de GLP-1 já começou errando, né? Nós estamos aprendendo, né? Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo, todos os dias é publicado algo novo, né? Então, é importante a gente manter essa discussão para evoluirmos juntos. Bom, os análogos de GLP-1, pessoal, eu vou fazer uma breve histórico. Por que nós chegamos aqui, tá? Quem já tem um tempo no mercado, assim como eu, e não vamos falar a idade, né? O pessoal às vezes pergunta para mim, professor, mas quantos anos você tem? Eu falo assim, ortomolecular funciona, né? Mas quem já tem um tempinho de mercado sabe que na década de 90, começo dos anos 2000, o que dominou o mercado em emagrecimento foram os anorexígenos, principalmente anfepramona e fenproporex. E funcionavam. Quem fala que não funcionava está errado. Eles funcionavam. Só que eles foram retirados do mercado por efeitos colaterais. Por quê? O grande foco deles era buscar o processo de emagrecimento modulando principalmente neurotransmissores. Então, eles atuavam no foco no sistema nervoso central. É claro que tinha efeitos periféricos, a questão da taxa metabólica do paciente também era alterada, mas o principal foco era o sistema nervoso central. Anos 2000, 2010, veio a sibutramina. A anfepramona voltou no mercado, foi proibida de novo. A sibutramina entrou no mercado, depois de um tempo saiu, voltou, e ela existe com restrições. Nesse período que eu estou dizendo para vocês, nós estamos falando de um período de 30 anos. Nesse período, a indústria farmacêutica ela entendeu que se ela quisesse ter um medicamento que fosse amplamente utilizado no processo de emagrecimento, ela não poderia ocasionar efeitos colaterais no sistema nervoso central. E isso abriu uma janela gigantesca de estudos para entender vias metabólicas do emagrecimento. E a primeira via, que não é nova, pessoal, porque liraglutida, eu dava plantão em hospital quando liraglutida entrou no Brasil pela primeira vez, Victoza, Saxenda entraram no Brasil para o tratamento da diabetes do tipo 2, e eu dava plantão em hospital quando isso aconteceu. E olha só, quem é médico aqui, já daquela época, o que mais se discutia nos encontros e nos congressos sobre Victoza e Saxenda era pancreatite. Era discutido isso, eu estou falando para vocês, de 2010, 2011, 2012. Né? Então isso não é novo, só que veio evoluindo de lá para cá. Né? Então a indústria farmacêutica conheceu as encretinas. Dentro das encretinas, que são substâncias liberadas pelos enterócitos, nós temos o GLP-1, que é o glucagon-like peptide 1. Muito bem. Entendeu-se o foco, como ele atua, não somente para o controle da glicemia, mas também para o tratamento da obesidade. E isso se tornou um dos maiores blockbusters da indústria farmacêutica nos últimos anos. E por que isso aconteceu? Esses são os dados da obesidade publicados em 2025. 2025, nós já tínhamos semaglutida, nós já tínhamos Engov, nós já tínhamos Ozempic, nós já tínhamos, inclusive, o Mounjaro, que é tirzepatida. E em 2025, 68% da população brasileira está classificada com excesso de peso, sendo que 31% tem a classificação de obesidade e 37% no sobrepeso. E é por isso que esses medicamentos vêm batendo recorde. E além disso, pessoal, isso nós estamos falando da população em geral e principalmente da população adulta. E o futuro não é melhor do que esse, porque quase 13% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos já tem diagnóstico de obesidade. Assim como 7% dos adolescentes
na faixa etária de 12 a 17 anos. Quem aqui trabalha com materno infantil? Tem alguém que trabalha com materno infantil? Quem trabalha com materno infantil sabe um dado que é aterrorizante. A obesidade infantil quadriplicou na última década no Brasil. Isso é péssimo, porque quanto mais crianças obesas nós tivermos, mais adultos com câncer nós vamos ter. Antigamente eu dava aula de obesidade e falava que a obesidade estava diretamente relacionada a 15 neoplasias. Eu falo que eu mentia. Sem saber, eu estava mentindo. Porque nós temos uma atualização e são 17 neoplasias. Né? A obesidade, pessoal, ela é multifatorial. Existem 23 fatores envolvidos com a obesidade. Porém, desses 23 fatores, existem 4 que juntos, eles são responsáveis por mais de 80% da obesidade. Overnutrition, que não pode ser traduzido só como comer demais, que isso é um erro. Quando a gente fala em overnutrition, pessoal, nós temos que falar também no paciente não saber fazer escolhas. Eu sei que nós temos aqui uma noite de muitos médicos e de muitas nutricionistas também. E no Brasil, a gente costuma dizer que nutricionista trabalha com reeducação alimentar, certo? Mentira, porque a gente só pode reeducar aquele que já teve educação. E no Brasil, o brasileiro nunca recebeu educação alimentar. Então, no Brasil, a nutricionista não reeduca, ela educa. E isso é muito mais difícil. Educar é muito mais penoso do que reeducar, né? Então, pessoal, não é somente o comer demais, mas também está envolvido com saber fazer as escolhas, a dieta ocidental, que é a dieta dos fast foods, é a dieta dos ultraprocessados e processados, o sedentarismo, né? E nós temos o estresse psicossocial também envolvido com a obesidade. E além da questão do estresse psicossocial, existe uma questão envolvida também com a qualidade do sono e a insônia. A falta do sono ou a privação do sono está envolvido com ganho de peso e o aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu acabei de quebrar um microfone de lapela. Ou ele desencaixou. Chega uma certa idade que o míope não consegue enxergar nem de perto e nem muito de longe. Vamos lá, pessoal, deu certo. Existem os fatores ambientais e genéticos, e esses fatores estão diretamente envolvidos, pessoal, a resistência à insulina, ganho de gordura corporal, aumento das doenças cardiovasculares, câncer, infertilidade, depressão e, claro, também a apneia obstrutiva do sono. A obesidade, ela tem CID, e o CID da obesidade é o E66, ele não quer ficar comigo. Só um minutinho, pessoal. Estou tentando colocar o microfone. Agora dá certo. A obesidade, ela tem um CID, que é o E66, e apesar dela ter um único CID, que é o E66, dentro da obesidade, nós conseguimos fazer mais de 90 diagnósticos. Flebite, pancreatite, esteatose hepática não alcoólica, apneia obstrutiva. Nós temos ainda esteatose hepática não alcoólica, doenças coronarianas, insuficiência cardíaca, refluxo gastroesofágico. Nós temos as neoplasias, a hipertensão, resistência à insulina, a hipertrofia ventricular. Nós temos a incontinência urinária, hérnias, infertilidade, SOP, né, síndrome de ovário policístico relacionada às mulheres, hipogonadismo no homem, osteoartrite, osteopenia, osteoporose, né, sarcopenia. Tudo isso, pessoal, nós conseguimos encontrar dentro de um paciente obeso. Cada uma dessas patologias tem o seu próprio CID. Mas todas elas, dentro da obesidade, fazem parte do CID E66. Isso mostra, pessoal, como a obesidade é complexa, inclusive para tratamento. Certo? Bom, eu disse para vocês que evoluímos, né?
Segundo a Associação Americana de Estudos do Câncer, hoje não são mais 15 neoplasias diretamente relacionadas à obesidade. São 17 neoplasias agora em 2026. Nós temos câncer de cabeça e pescoço, câncer de tireoide, pulmão, câncer de fígado, câncer de vesícula biliar, câncer de bexiga, câncer de ovário, câncer de endométrio, mieloma múltiplo, câncer de próstata, câncer de colo retal, câncer de rins, câncer de pâncreas, câncer de estômago, mama, né, adenocarcinomas, né, e meningioma. Todas essas neoplasias, pessoal, estão diretamente envolvidas à obesidade e sedentarismo, e quando a gente tem a obesidade quadriplicando o seu número na obesidade infantil, nós olhamos para o futuro e o futuro vai ser pior do que é hoje. Porque quanto mais crianças obesas, mais adultos doentes nós vamos ter no futuro, mais adultos com câncer, né? Bom, é nesse cenário, pessoal, e é por causa deste cenário também, que os medicamentos que são análogos de GLP-1 batem recorde de venda e de uso. Porque a obesidade é um problema real para a nossa população e principalmente para as populações de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá. O maior problema de saúde pública nos Estados Unidos é a obesidade. Nós estamos evoluindo para isso, né? Dentro desse cenário, pessoal, nós temos, então, a GLP-1, que é a incretina. Hoje, o intestino, ele é classificado como um órgão neuroimune endócrino, e a parte endócrina do nosso intestino é responsável pela liberação também de GLP-1. O GLP-1, ele atua no sistema nervoso central, diminuindo a ingesta alimentar, trazendo mais saciedade, mas não é só isso que ele atua, ele também reduz a ingesta hídrica. Isso é um fator importante, porque poucas pessoas não levam em consideração o risco de desidratação que o paciente tem. Quem aqui acompanha pacientes usando tanto a tirzepatida como a semaglutida, sabe que o paciente aumenta a frequência de diurese. O paciente urina mais. Isso é comum e é um relato dos pacientes. O paciente, ele urina mais e ele ingere menos água. Não é difícil de vocês encontrarem pacientes, por exemplo, que reclamam de câimbras também, por causa desse desequilíbrio eletrolítico que o paciente apresenta. Sistema cardíaco. Aumenta a captação de glicose, promove cardioproteção, aumenta a função contrátil cardíaca. Nos rins, aumenta a diurese e natriurese, então aumenta a eliminação de sódio, mas por aumentar a diurese, também a eliminação de potássio e magnésio também ocorre. No sistema imune, reduz processos inflamatórios. No sistema músculo-esquelético, melhora a perfusão de sangue e melhora a captação de glicose. No tecido adiposo marrom, aumenta a resposta de termogênese. No tecido adiposo branco, aumenta a perfusão sanguínea, aumenta a lipólise e aumenta a captação de glicose. No fígado, diminui os quadros de esteatose, diminui a síntese de lipogênese, isso reduz o que nós chamamos de lipotoxicidade. No intestino, diminui a motilidade, né? Então você tem um risco frente à constipação, e não é real para todos os pacientes. Você tranquilamente encontra pacientes que, ao invés da constipação, o paciente relata aumento da evacuação, tá? No pâncreas, aumenta a secreção de insulina, aumenta a secreção de somatostatina, a proliferação de células beta-pancreáticas e reduz a apoptose dessas células. Nós vamos conversar sobre o risco de pancreatite, mas já para ficar claro, esses medicamentos, eles não têm toxicidade em células pancreáticas, eles não aumentam a apoptose, o efeito na pancreatite é outro, e eu vou mostrar para vocês também. Os primeiros medicamentos, eles vieram com um agonismo simples, atuar em receptores de GLP-1.
Aí nós temos a tizerpatida, que é um agonista duo. Eles atuam tanto em GLP-1 quanto em GIP, né? Existe um ganho para o GIP, e existe um ganho que ainda não é discutido em prescrição. Eu vou dar um exemplo. Imagine um paciente obeso que tem osteoporose, e esse paciente, ele precisa de uma taxa de emagrecimento maior, só que ele precisa de algo chamado de remodelamento ósseo. A semaglutida só atua em GLP-1. Isso quer dizer que ela tem pouco efeito sobre osteoblastos e osteoclastos. Agora, quando você pega tizerpatida, que atua em GIP, GIP promove maior remodelamento ósseo. Então, no paciente obeso que tem osteopenia ou osteoporose, o mais indicado seria tizerpatida e não semaglutida. Aí vocês falam assim, Luiz, mas e a retratrutida? A retratrutida, ela tem 3 mecanismos. Ela também atua no GIP. Só que o que a gente tem até agora, e vamos falar o que a gente tem agora em publicação oficial, tá, gente? A gente não discute nada que não seja publicação oficial aqui. O que a gente tem de publicação oficial da retratrutida até agora é que os efeitos colaterais dela são mais severos do que a tizerpatida. Apesar de vocês colocarem, vocês podem fazer um teste hoje bem legal. Coloca um post no Instagram falando mal da retratrutida que vem do Paraguai. Vocês vão ver a quantidade de haters que vocês vão ganhar na vida. Do nada, do zero, né? Eu fiz um post falando de uma publicação científica, de um estudo da retratrutida, que mostrava os efeitos colaterais mais severos. Cara, eu ganhei um monte de hater na minha vida falando que usava a retratrutida do Paraguai e não tinha efeito colateral. É um negócio absurdo, né? Mas vamos falar de publicações sérias. Em publicações sérias, os efeitos colaterais da retratrutida são esperados de maneira mais severa. Mas a taxa de emagrecimento fica acima dos 25%, alcançando em alguns protocolos próximos de 28% na taxa de emagrecimento. Esse medicamento, ele vai ser muito indicado para o paciente obeso que a gente não tem muito tempo. O custo-benefício equivale. Então, o custo-benefício de promover um emagrecimento numa taxa maior vai ser importante. Então, não vai ser para qualquer obeso. Essa diferenciação da prescrição, a gente ainda não está vendo. Mas esses medicamentos, eles foram pensados dependendo da comorbidade que o paciente apresenta. Paciente com comorbidade severa, com risco de mortalidade, emagrecimento rápido, retratrutida. Paciente com grau de esteatose hepática, grau 2 para cima, retratrutida. Paciente obeso, com risco moderado, mas apresentando problemas osteomusculares, esse cara vai para tizerpatida. Paciente obeso sem comorbidade severa, semaglutida. O ideal de prescrição deveria ser esse, mas ninguém está levando isso em consideração. Mas existe uma diferenciação pela gravidade. Tá? Muito bem. Todos esses medicamentos são eficazes. Liraglutida, ela tem uma taxa de emagrecimento de 8%. A semaglutida, ela tem alguns estudos que ultrapassam 15%. E a tizerpatida, existem estudos que chegam até 22%, 23%. E a retratrutida tem estudos de 24,9% até acima de 25%, chegando próximo até de 28%. Então, os medicamentos promovem taxa de emagrecimento? Sim, e é por isso que eles são tão procurados, porque são efetivos. Mas junto com os medicamentos, vêm os efeitos colaterais. Náusea, diarreia, vômitos, constipação, dor abdominal, dor de cabeça, fadiga, dispepsia, distensão abdominal, eructações.
hipoglicemia, flatulências, gastroenterite, queda capilar, gastrites, refluxo gastroesofágico e sarcopenia. Porque a sarcopenia está presente sim. E existe um estudo mais recente, publicado há 3 semanas, que inclusive relata que o paciente bem acompanhado, e não é mal acompanhado, o paciente bem acompanhado, ele pode ter uma taxa de redução de massa muscular em até 25%. E isso relatado como bem acompanhado. Quando o paciente é mal acompanhado, a taxa de sarcopenia ultrapassa os 25%. Então, a ciência e todo mundo que projetou o medicamento e pensa no medicamento, sabe que a sarcopenia é esperada. A diferença é o que você vai fazer. É como você vai cuidar do paciente. Até 25% é esperado. Então, você vai deixar o paciente perder 25% da massa muscular dele? Não. Né? A ideia não é essa, né? A ideia é quanto mais se puder evitar a sarcopenia do paciente, mais ele vai estar emagrecendo com saúde. Lembrando, pessoal, o que determina a longevidade, o que determina o envelhecimento bem-sucedido é massa muscular. Esse paciente, ele quer continuar envelhecendo. Esse paciente, ele quer continuar prolongando a sua vida. E ele quer qualidade de vida. Ele não quer se tornar dependente de uma outra pessoa, né? Então, as taxas, pessoal, inclusive da própria tirzepatida, também ficam próximos de 25%. Dependendo do quadro do paciente e do tipo de comorbidade que o paciente apresenta, essa taxa de sarcopenia ainda pode ser ainda maior, tá? Dito desses efeitos colaterais, existe uma diretriz, tá? Existe uma diretriz que foi criada pelo Colégio Americano de Medicina de Estilo de Vida, a Sociedade Americana de Nutrição e a Associação de Medicina de Obesidade. Essas 3 instituições, elas se uniram e criaram uma diretriz de acompanhamento do paciente usuário dos análogos de GLP-1. Nessa diretriz, existem 8 tópicos que a gente precisa seguir para acompanhar esse paciente. O primeiro tópico, manejo dos efeitos colaterais. Então, eu preciso saber quais efeitos colaterais o meu paciente é passível de apresentar. Segundo, navegar nas preferências de ingestão alimentar do paciente. Esse é o único tópico que eu não gosto, que eu acho que está errado. Porque eu acredito que no momento que o paciente está usando esse medicamento, o momento em que ele está comendo menos, é o melhor momento para a gente ensinar ele a comer. Imagina navegar na preferência. Eu falo para vocês que eu gosto de bomba de chocolate. Eu vou comer bomba de chocolate o dia inteiro para conseguir se alimentar? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, esse é o único tópico da diretriz que eu questiono, tá? Terceiro tópico, prevenção e mitigação das deficiências nutricionais. O mais interessante é que quando a gente tem uma plateia seleta e a gente escuta isso daqui, ó, mitigar deficiências nutricionais. A pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o momento para mitigar deficiência nutricional? E eu estou fazendo essa pergunta porque a gente não pode esquecer que o paciente obeso ele já é desnutrido. Então, ele já tem deficiências nutricionais. Esse paciente já chega com deficiência de vitamina A, vitamina D, deficiência de ferro, zinco, selênio. Ele já chega com deficiência de vitaminas do complexo B. E aí ele passa a usar o medicamento que reduz a ingesta alimentar dele. A pergunta é, se ele tem alguma dessas deficiências, como vai ficar com o uso do medicamento? Então, mitigar deficiências nutricionais não é só pensar no depois do medicamento. Inclusive, começa em pensar previamente ao medicamento, para que o paciente não apresente a deficiência. Ou seja tratada a deficiência,
para o tratamento se tornar mais seguro. Quarto tópico, preservação de massa muscular e óssea. É um tópico dentro do que a gente precisa fazer com o paciente. Então, preservar a massa muscular. Quinto tópico, e esse daqui eu adoro, esse daqui é o que eu mais gosto, maximização da eficácia na redução do peso. Olha, tem uma diretriz que fala assim, ó, faz o paciente perder peso mais rápido. Opa, maravilha. Por quê? Porque se eu tornar o medicamento mais eficiente, eu consigo tirar o medicamento mais rápido da vida do paciente. Quem sabe ele apresente menos efeitos colaterais a longo prazo. Então eu preciso pensar nisso. Pensar nisso é pensar em efeito platô. Efeito platô não é para surpreender ninguém. Efeito platô é esperado. E eu também vou apresentar isso para vocês. Então, eu já tenho que trabalhar pensando em evitar efeito platô no paciente. Sexto item, promoção de outras medidas de suporte ao estilo de vida. O paciente tem que praticar atividade física. O paciente tem que aprender a se exercitar. O paciente tem que melhorar o seu estilo de vida. É aquilo que eu falei. Aproveita o momento para aprender a comer. E ele vai aprender a fazer outras coisas. Porque não adianta nada, pessoal. O paciente levou uma vida inteira para se tornar obeso. Aí ele começa a usar um medicamento e tranquilamente, com 6 meses, a vida dele muda. E quem acompanha o paciente sabe que eu não estou mentindo. Em 6 meses, o paciente vê um resultado absurdo, se ele seguir os protocolos certinhos. Perfeito? Só que se ele não mudar aquilo que fez ele se tornar obeso, no dia que ele parar com o medicamento, vai acontecer o que com ele? Reganho de peso. E não é um estudo. Em 2025, no meio de 2025, nós tivemos um artigo científico que foi publicado que mostrou que os pacientes que paravam com medicamento, em 82% dos casos, tinham reganho de peso. Esse artigo científico foi muito criticado. Muito criticado, porque ele foi mal feito. E isso é verdade. A metodologia usada foi ruim. Só que desse artigo até agora, nós já tivemos mais 4 artigos científicos publicados mostrando o mesmo resultado. E com metodologia muito melhor. Então, o reganho de peso no paciente que acha que é só usar o medicamento, vai acontecer. Porque aquilo que fez ele se tornar obeso não foi mudado, não foi modificado. Então, o suporte ao estilo de vida é algo prescindível, principalmente pensando em parar. Tá? E, por último, o início da terapia de GLP-1 com uma abordagem centrada no paciente. Isso daqui é uma crítica que eu deixo a alguns profissionais e alguns amigos e até alguns alunos que eu tenho, porque muitos prescrevem a terapia focada na redução do peso e não no que o paciente está apresentando. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho 3 formas de usar os análogos de GLP-1 hoje. Os agonistas simples, o agonista duro e, se Deus quiser, mais oficialmente aí na virada do ano, o agonista triplo. Isso muda a forma de prescrição mediante as comorbidades do paciente e não mediante a redução do peso. Muitos profissionais prescrevem focado na redução do peso. E, na verdade, a terapia tem que ser focada no paciente. Né? E, por último, pessoal, avaliar, reavaliar o paciente sempre. Fazer uma triagem no paciente, de momentos em momentos, ver o que está acontecendo na saúde dele, reavaliar a dose, reavaliar protocolo, para o paciente evoluir de maneira segura. Em cima desse protocolo, pessoal, que eu mostrei para vocês, dessa diretriz, eu montei toda a aula que eu vou apresentar para vocês. Começando pelas deficiências nutricionais, que é passivo do paciente obeso apresentar, e essas deficiências nutricionais podem piorar com o uso dos análogos de GLP-1. Perfeito? Um outro fator importante, pessoal, que a gente discute com os análogos de GLP-1 é um processo de envelhecimento precoce que acontece no paciente, que vocês já devem ter ouvido falar do Ozempic Face, a face de Ozempic.
é uma flacidez mais profunda. Não é uma flacidez tão simples assim. É uma flacidez, pessoal, principalmente de face, que não envolve somente colágeno da pele. Nós estamos falando de tecido subcutâneo e nós estamos falando da musculatura da própria face, né? E pensando nesse envelhecimento, nós temos, pessoal, o licomato. O licomato, pessoal, é uma exclusividade da Qualit. Ele tem um processo de microencapsulação, é o extrato da Solomon lycopensicum, tá? E padronizado em 5% de licopeno e fitoeteno e fitoflueno, tá? Atua principalmente com atividade antioxidante, anti-inflamatório, reduz o estresse oxidativo, controla processos de envelhecimento da senescência celular, aliado, então, à longevidade, reduz a fadiga, reduz o cansaço, aumenta a disposição do paciente, que muitos pacientes que usam reclamam dessa disposição, dessa fadiga, e também traz benefícios, pessoal, no metabolismo de gordura e na aparência da celulite. O licomato, pessoal, tem um estudo de 56 dias, um estudo clínico, mostrando, pessoal, melhor regeneração celular, prevenção também ali no caso das questões envolvidas com celulite, ação anti-inflamatória e melhora das taxas metabólicas do paciente. Então, trazendo benefícios, principalmente, pessoal, no status metabólico do paciente, tá? O licomato, pessoal, melhora a vitalidade, melhora a energia, reduz a fadiga e está diretamente envolvido com o processo de longevidade por melhorar a produção energética, por trazer efeitos sobre a função mitocondrial do paciente. Pode ser usado 100 miligramas 2 vezes ao dia, mas ele é contraindicado, pessoal, principalmente em crianças gestantes e lactantes, tá? Pensando nessa disposição e nessa vitalidade, pessoal, envolvida com deficiência nutricional, os análogos de GLP-1, se o paciente desenvolver essas deficiências que eu apresentei, ele vai reduzir a produção de coenzima Q10. E isso vai trazer uma fadiga no paciente por disfunção mitocondrial. Então, pensando em vitalidade e disposição, nós podemos associar o licomato com cava-Q10, B1, B2, B3, ácido pantotênico, piridoxal 5-fosfato, ácido alfa-lipoico, manganês e magnésio. São alguns micronutrientes que também têm ação de cofatores mitocondriais. Tá? Além dessa estratégia, pessoal, esse artigo científico, ele faz 2 recomendações para nós. O uso de antieméticos em pacientes que precisam por causa de náusea e enjoo, mas também o uso, pessoal, de gengibre. O gengibre também é indicado para essas pacientes, assim como a âmila. Âmila é Phyllanthus emblica, que é uma cerejinha africana. Também utilizada, pessoal, para o manejo da náusea e vômito, tá? Pensando em redução, então, de náusea e vômito, pessoal, nós podemos associar o gengibre com tiamina e piridoxal 5-fosfato. Alguém aqui trabalha com gestante? Trabalha? Hiperemese gravídica, né? Hiperemese gravídica, pessoal, eu falo que é a pior situação de náusea e enjoo que pode acontecer. A gestante não consegue ingerir alimentos no primeiro trimestre de gestação, dependendo da gravidade, ela precisa ser internada, porque corre o risco para ela e para a criança. Existe um protocolo médico de hiperemese gravídica. Nesse protocolo médico, é indicado fazer tiamina e vitamina B6, assim como também tem gengibre em altas doses lá, tá? E aí, pessoal, eu peguei esse protocolo de hiperemese gravídica e falei assim, pô, isso aqui é fácil da gente fazer para o cara que é análogo de GLP-1. E tá aqui, tá? Então, gengibre, tiamina e piridoxal 5-fosfato, dependendo do grau de náusea, enjoo, né, dispepsia, aí você pode incluir a Phyllanthus emblica. Então, nós podemos trabalhar com gengibre, tiamina, piridoxal e a Phyllanthus emblica.
se for mais severo, tá bom? Além disso, pessoal, para evitar também a questão do Ozempic face, né, aquela face, né, que a gente fala daquela pele derretida, né, muito característica, pensando em hidratação, firmeza da pele, elasticidade, associei o licomato com verisol, ex-nutrimente, que é o silício orgânico, ácido hialurônico e N-acetilglucosamina, tá? Que também tem estudos reduzindo a flacidez de pescoço e também essas rugas de expressão, tá? Perilabial. Perfeito? Pensando em sarcopenia, pessoal, quais são as indicações? Atividade física resistida, aumentar a ingesta de proteína de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, vitamina D e ômega 3. Aqui eu preciso da ajuda das minhas amigas nutricionistas. E também a ajuda dos médicos que estão acompanhando os pacientes. Gente, paciente utilizando tirzepatida ou semaglutida, ele vai conseguir ingerir de alimento proteico de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia? Não. Ele vai comer carne vermelha, ele vai reclamar para você que a carne vermelha fica parada aqui, ó. Ele sente empachamento. O medicamento, pessoal, eu não falei, na hora que eu mostrei os efeitos do GLP-1, eu acabei não falando do estômago. Mas o medicamento, ele diminui a motilidade gástrica e diminui a secreção ácida no estômago e diminui a liberação de enzimas digestivas. Então, esse paciente tem a digestibilidade mais lenta e a motilidade lenta. Então, quando ele come muita proteína, ele sente que está parado mesmo. Perfeito? Não tem como o paciente bater essa quantidade de proteína por dia sem recurso da suplementação. Ele precisa usar recursos de suplementação para conseguir bater essa quantidade de proteína. Enzimas digestivas podem ser usadas? Podem. A mais indicada para esses pacientes é a pancreatina. A pancreatina, pessoal, ela não é uma enzima, ela é um conjunto de enzimas. Na pancreatina, a gente encontra lipase, amilase e protease. Você pode usar de 10 mil a 25 mil unidades. Tem pessoas que não prescrevem dessa maneira, aí você pode prescrever de 200 a 300 miligramas de pancreatina antes das principais refeições. Você usa a pancreatina, pessoal, em uma cápsula. E na outra cápsula, você coloca betaína cloridrato, tá? Não manipulem junto, manipulem separado, tá? A betaína cloridrato, pessoal, a ideia é melhorar a questão ácida no estômago mesmo, tá? E aí você pode usar 500 miligramas também da betaína cloridrato antes das principais refeições. Isso em uma estratégia para diminuir a plenitude gástrica, para reduzir essa sensação de empachamento, tá? Um outro ponto importante, pessoal, pensando ainda em músculo, além de melhorar a digestibilidade, porque você vai melhorar a absorção de nutrientes, você também tem que pensar no eixo intestino e músculo, músculo-intestino. A atividade física, o músculo, ele libera substâncias que melhoram a motilidade intestinal e que também melhoram a composição da microbiota intestinal, que são as miocinas. Mas o intestino também libera ácidos graxos de cadeia curta, ácidos biliares secundários, que são substâncias que reduzem o processo inflamatório, estimulam a produção de ATP e a captação de glicose pelo músculo, diminuindo a resistência à insulina e dando suporte para a atividade muscular. Então, existe o eixo músculo-intestino, intestino e músculo. E aqui, pessoal, é algo muito importante. Por quê? Porque a microbiota do paciente obeso é diferente de um paciente que não é obeso. E isso, classicamente, a gente já sabe.
Só que esse paciente vai parar de comer. Se ele para de comer, como que a gente vai modificar a microbiota dele? Porque o fator que mais modifica a microbiota intestinal é a composição alimentar do paciente. Só que esse paciente reduziu a ingesta de alimentos. Não existe melhor momento para melhorar a composição da microbiota intestinal do paciente do que o momento que ele está usando o medicamento, que é o momento que eu posso fazer educação alimentar, pensando em melhorar a composição de microbiota. Pensando nisso, pessoal, existe um probiótico que está diretamente envolvido à saúde muscular, que é o Lactobacillus plantarum TWK10. O TWK10, pessoal, é um probiótico que está envolvido com redução do estímulo de sarcopenia e, além disso, melhora de ganho de massa muscular. Você pode associar o TWK10 com GOS, que é o galacto-oligosacarídeo, ou nós podemos fazer uma outra associação, que é do PeptiStrong com HMB. HMB, pessoal, dentro dos suplementos, é o suplemento alimentar com melhor grau de evidência em sarcopenia, principalmente para idosos, né? Então, HMB é um suplemento importante aqui para evitar o quadro de sarcopenia. E aqui do lado, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, eu descrevi para vocês a composição do Mix White. Mix White, pessoal, não é de ninguém. Alguém aqui acha que Mix White é um pool de aminoácidos inventado por uma indústria? Está errado. Mix White tem artigo científico publicado. Ele é aberto à ciência. Qualquer farmácia de manipulação pode fazer Mix White. Qualquer farmácia de manipulação pode manipular isso, tá? Essa é a composição desse pool de aminoácidos que tem artigo científico também para sarcopenia. Para fadiga física, pessoal, podemos associar o licomato com Clonapur, né? Que o Clonapur é a evolução da creatina, né, pessoal? É a creatina fosfato trimolecular estabilizada. Então, eu posso associar o licomato com Clonapur, beta-alanina, ribose e magnésio, pensando em fadiga, pensando em melhorar a performance de treino. E, além disso, pessoal, ainda pensando em sarcopenia, podemos associar, sim, o PeptiStrong ao Clonapur. 2,4 gramas de PeptiStrong com 1,8 gramas de Clonapur, tá? Pensando ainda em probióticos para a saúde muscular, nós temos o Lactobacillus acidófilo, o Bifidobacterium longo e o Lactobacillus plantarum. Essas cepas, pessoal, reduzem a fadiga, melhoram a resposta imunológica e melhoram o ganho de massa muscular. Então, esses probióticos também podem apoiar a saúde muscular do paciente. Pensando em motilidade, se o paciente tiver problema de constipação, nós podemos pensar no uso do Motility. O Motility, pessoal, é uma associação da Witania sonífera com Albemóxilus escutulentus, que é o quiabo. Essa associação é conhecida como Motility. Ela reduz a constipação, melhora a função gastrointestinal do paciente, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. O Motility diminui a interleucina 6, aumenta a interleucina 10, que é uma interleucina de resolução, aumenta a gastrina, que melhora a motilidade gástrica, melhora o nível de serotonina, que melhora a motilidade intestinal, e reduz o nível de cortisol do paciente. Então, reduz o estresse do paciente e também vai melhorar a qualidade do sono. O Motility, ele atua no eixo intestino e cérebro, pode ser usado de 300 a 500 miligramas, uma única vez ao dia, logo pela manhã, para estimular esse intestino a funcionar, para melhorar esse quadro de constipação, tá? Eu gosto de trabalhar o Motility com GOS e gengibre, porque se meu paciente, tem pacientes que reclamam, o pior momento de náusea dos meus pacientes é pela manhã. Tem paciente que fala que levanta com raiva só por causa que ele está com um enjoo. Assim, Luiz, o meu enjoo deixa eu bravo de manhã, né?
E aí a gente entra com motility, GOS e gengibre. Tá? Então, essa associaçãozinha logo pela manhã no paciente. Bom, nós temos ainda, pensando nessa motilidade, se você não quer usar o motility, nós temos, pessoal, o próprio Ocralin. O Ocralin é um extrato do quiabo também, melhora a composição da microbiota intestinal, e o Ocralin, pessoal, ele também melhora a questão da quermância. E traz benefícios sobre a motilidade e reduz a absorção de gordura. Então, se você também quer melhorar a motilidade, mas não quer usar o motility, você pode fazer o uso do ácido ursodesoxicólico associado ao Ocralin e o GOS, que é o galacto-oligosacarídeo. Aqui não está associado, por exemplo, o gengibre. Aí você poderia colocar mais o gengibre aqui e usar pela manhã, tá? E efeito platô, tá, pessoal? Aumentar, maximizar efeitos da redução de peso. Essa é uma das maiores discussões que a gente faz. Existe o efeito platô, e o efeito platô é esperado. Foram feitos 2 estudos na forma de Sussumont, 1 e 4. Um estudo com 1.438 pacientes e um segundo estudo com 259 pacientes. Esses estudos clínicos avaliaram simplesmente a presença de efeito platô, tá? E eles conseguiram distinguir as populações. E em qual população o efeito platô é esperado mais cedo e qual o perfil de paciente que o efeito platô é mais tardio. Então, eles conseguiram fazer essa diferenciação, tá? O mais importante, que o efeito platô ele é esperado e quanto mais tempo o paciente passar com o medicamento, ele vai aí é mais certo que ele aconteça. Então, não estranhe, mas existe estudo clínico de tizepatida com 72 semanas, tá? Paciente que passa 72 semanas usando, ele vai ter efeito platô, perfeito? Agora, a discussão é o efeito platô antes dessas 72 semanas. Perfeito? Vamos lá. O efeito platô, pessoal, ele pode acontecer, em média, aumento de 4 semanas ou aumento de 6 semanas tardiamente. O que eles descobriram? Eles descobriram que os pacientes que usam dose menor, o efeito platô é mais cedo. Pacientes com dose de tizepatida mais alta, o efeito platô é mais tardio. Além disso, eles também identificaram que mulheres demoram mais tempo para ter efeito platô. Então, existe uma diferença entre os sexos também. Homem tem efeito platô mais cedo, mulher tem efeito platô mais tardio. Não existe influência do MC, então vai falar assim, o meu obeso é grau 3, o efeito platô vai ser mais rápido. Não, mentira. O IMC não influencia, assim como circunferência da cintura também não influencia. Tá? O que influencia? Efeito platô em 24 semanas. Opa! Peraí, que agora 24 semanas, a gente está falando de algo real para o paciente. Não é mais 72. Efeito platô em 24 semanas, dose de tizepatida baixa, paciente com comorbidades, paciente que é pré-diabético, hipertenso e tem dislipidemia, asiáticos e homem. Efeito platô pode vir antes das 24 semanas. Efeito platô tardio, acima de 60 semanas. Doses mais altas, de 10 a 15. Sexo feminino, paciente mais jovem e paciente de raça branca. Foi isso que esses 2 estudos gigantescos conseguiram diferenciar em efeito platô. O efeito platô não pode ser considerado, pessoal, como algo aleatório.
O efeito platô, ele não pode surpreender o profissional, porque o efeito platô é uma fase previsível, tá? Os estudos mostram que o efeito platô vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Bom, um dos principais fatores para o efeito platô, pensem comigo, eu produzo GLP-1, vocês produzem GLP-1. Todo mundo aqui tem uma taxa de produção de GLP-1 que é natural, perfeito? Imaginem que eu começo a colocar no meu corpo análogos de GLP-1. E eu tenho uma enzima que quebra o GLP-1, assim como quebra outros peptídeos, que é a DPP-4. Certo? Essa enzima, ela está presente na superfície das células. E elas quebram tanto o GLP-1 natural quanto o GIP natural. Imaginem que eu estou colocando análogos de GLP-1 numa dose muito acima do que é o convencional. Eu passo a aumentar a expressão dessa enzima. E essa enzima se torna um dos principais fatores para efeito platô. Certo? Existe medicamento que atua aqui? Sim. Existem os medicamentos que atuam reduzindo a DPP-4, tá? E o que a DPP-4 faz? Ó, ela quebra, ela degrada GLP-1 e GIP, ela inativa, então eu vou ter que fazer cada vez doses mais altas para sair daquele efeito platô. Bom, se você não quiser usar medicamento, tem uma lista gigantesca de compostos naturais que inibem DPP-4. Outro dia eu estava conversando com umas farmácias e o pessoal falou assim, nossa, Luiz, a gente nunca vendeu tanta quercetina. Cadê a Annelise? Cadê o pessoal da Quality? Estão lá fora? Tá saindo muita quercetina? Tá, não tá? Todo mundo tá falando isso para mim. Falou, nossa, Luiz, vai chegar em falta quercetina nas farmácias. E por que estão prescrevendo muita quercetina? Porque quercetina é um dos principais substâncias que inibem DPP-4. Que você pode usar junto com os análogos de GLP-1 para evitar efeito platô, por exemplo. Mas você não tem só a quercetina, você tem berberina, cianidina 3-glicosídica, antocianina, hemodin, rutina, isoquercetina e quercetina, canferol, apgenina. Eu gosto muito de trabalhar a própria quercetina, mas na forma fitossomada, que é o quercetin, né? Pode associar o quercetin com reverso, ou quercetin com eriomin, que é eriocitrina, que é um composto flavonoide cítrico que inibe DPP-4 também. Então, aqui vocês têm duas associações que inibem DPP-4 e aumentam a efetividade do tratamento. E pensando na efetividade do tratamento, pessoal, o paciente precisa fazer atividade física. E olha só que interessante. Nós temos um composto chamado Actione, que na verdade é o L-Baiba. O L-Baiba, pessoal, é um ácido derivado metabolicamente da valina. Quando a gente pratica atividade física, a gente metaboliza a valina, formando o L-Baiba como uma miocina de sinalização da atividade física. E o L-Baiba, pessoal, vai atuar em outros tecidos, promovendo os efeitos benéficos da atividade física. Como, por exemplo, diminui a gordura corporal, melhora a sinalização de insulina, melhora a função mitocondrial e também aumenta a produção de corpos cetônicos, principalmente na musculatura e para a questão da cognição. O L-Baiba, pessoal, ele traz benefícios na diferenciação do tecido adiposo branco em tecido adiposo bege, aumentando a oxidação de lipídios, melhorando a sensibilidade à insulina, reduz a produção de triglicerídeos hepáticos e melhora a sensibilização à insulina, aumentando a captação de glicose.
Isso quer dizer, pessoal, que o Actione pode ser uma ótima estratégia para a efetividade do tratamento. E aqui agora eu nem estou inibindo o DPP-4. Eu só estou melhorando a sinalização muscular para melhorar a resposta dos análogos. O L-Baiba pode ser usado de 500 a 750 miligramas por dia, tá? Aqui são todas as referências bibliográficas que eu montei esses slides. Esse FGF21, pessoal, esse fator FGF21, ele está presente no fígado e ele é o próximo a entrar na lista dos medicamentos, tá, pessoal? Nós temos hoje no mundo 3 medicamentos que são agonistas de FGF21, que estão em estudo 3, de fase 3 clínica. Os maiores benefícios de FGF21, promover emagrecimento em pacientes que têm fibrose hepática, não é nem mais esteatose. Os estudos têm demonstrado que atuar em FGF21 tem regredido grau de lesão hepática em paciente com fibrose. Tá? Esse daqui é a próxima classe dos medicamentos emagrecedores, tá bom? Eles já estão em fase 3, clínica. Atuado em FGF21, a gente consegue fazer isso por quercetina. Mais uma justificativa por que está vendendo tanta quercetina. E a epigalato de catequina 3-galato também atua em FGF21. Atuar em FGF21, pessoal, também aumenta a efetividade dos análogos de GLP-1, porque é um mecanismo a mais no processo de emagrecimento, tá? E aí a gente pode associar quercetin com Green Select. Você ganha aqui FGF21, inibe DPP-4 e estimula MPK, mais o efeito do análogo de GLP-1, né? E uma outra classe de medicamentos que eu gosto, pessoal, pensando em efetividade clínica, são os inibidores de SGLT2. A empaglifosina, dapaglifosina, esses medicamentos são sensacionais. Eu gosto muito desses medicamentos, eu só não gosto dos efeitos colaterais, porque gerenciar o efeito colateral deles é complicado, né? Mas, pessoal, olha que interessante. Esses medicamentos, eles inibem a reabsorção de glicose, aumentam a eliminação de glicose na urina, e isso estimula a FGF21. Então, se você usar uma dapaglifosina, uma empaglifosina, em dose baixa, agora eu estou ensinando a fazer coisa errada, né? Você usa em dose baixa, não para causar uma hipoglicemia no paciente, porque ele está usando um análogo de GLP-1, e esse é o segredo. Você consegue evitar qualquer efeito platô do paciente por estimular FGF21 com o inibidor de SGLT2. Isso daqui é sensacional. E agora, sabe qual que é o mais interessante? O mais interessante é que há 15, 20 dias atrás, a Anvisa ampliou a prescrição do Ozempic e do Wegovy. Ela ampliou para eles serem utilizados em pacientes com problema cardíaco e pacientes com insuficiência renal diagnosticada. Agora, se você pegar o nefrologista e perguntar para o nefrologista de SGLT2, ele adora. Porque esse medicamento também protege, também faz nefroproteção. Né? Então, se você conseguir associar os dois, só que com uma dose menor desse, o paciente tem grandes benefícios na diferenciação do tecido adiposo branco em bege, na melhora do estímulo de AMPK, na redução da lipogênese e diminuir o acúmulo de gordura irregular no fígado. Os inibidores de SGLT2 reduzem o peso, reduzem a pressão arterial, traz proteção cardíaca e proteção renal no paciente também. Nós temos como composto natural, pessoal, nós temos a florizina. Dapaglifosina, empaglifosina, são derivados dessa substância, que é a florizina. E nós encontramos isso em um
composto natural, que é o glicoline, que é uma associação de berberina com florizina. O glicoline é um inibidor de SGLT2, pela presença da florizina. E isso traz benefícios na redução da hemoglobina glicada, da glicemia de jejum e da glicemia pós-prandial, trazendo benefícios também para as mulheres de síndrome de ovário policístico, tá? E também na síndrome metabólica e diabetes do tipo 2. Pensando em aumentar a efetividade, então, do tratamento, podemos associar agora o glicoline, o Green Select e o quercetin. A gente ganha SGLT2, FGF21, DPP4, inibição de DPP4 e também aumento do estímulo de AMPK. A gente acaba tendo mais 4 mecanismos aqui envolvidos relacionados à efetividade na redução do peso, né? Esse estudo aqui, eu só coloquei como motivo de motivação para todos nós, tá? Esse estudo, esse artigo científico é um estudo de caso, tá? Esta mulher, se eu não me engano, ela tem 75 anos. Essa mulher, ela tem 75 anos, ela começou o tratamento com semaglutida. Em poucas semanas, ela voltou para o médico e relatou a ausência de orgasmo. Tipo, 3 semanas ela voltou no médico e falou assim, doutor, eu não estou tendo mais orgasmo. O médico pegou, tirou a semaglutida e deu a tirzepatida. Semanas depois, ela relatou que o orgasmo voltou. Isso é um belo estímulo para nós, porque é uma mulher de 75 anos, né? Então, é sinal que a gente precisa praticar bem, porque conseguir perceber em poucas semanas que não tinha mais presença de orgasmo, é sinal que ela estava praticando bastante, né? Mas, é só para motivar a gente, né? Lembrando que esse é um estudo de caso, mas só para deixar aqui, que de repente você pode ter uma paciente que pode relatar problemas de libido, de desejo sexual ou de orgasmo. Pode acontecer. É algo esperado para todo mundo? Não, mas tem paciente que pode apresentar. No caso das mulheres, pessoal, nós temos essa formulação com artigo científico publicado no aumento da testosterona, redução de SHBG e aumento dos scores sobre relação sexual. O que nós temos nesta formulação? As protodioxinas do tríbulos terrestre, damilib, libifen, nicotinamida, riboflavina, tiamina, piridoxal 5-fosfato e selênio. Tudo que tem nessa formulação que foi feita no artigo científico, tá? Então, essa formulação tem um artigo científico mostrando melhora da função sexual em mulheres. Perfeito? Muito bem. Um outro ponto importante para nós, pessoal, é a questão da microbiota intestinal. Porque, como eu disse para vocês, esse paciente ele era obeso. E a microbiota dele era compatível com uma microbiota de obeso, que é redução de firmicutes, aumento de bacterióides redução de bacterióides, aumento de firmicutes e redução de aquermância. E essa redução da aquermância hoje está envolvida com resistência à insulina, diabetes e esteatose hepática não alcoólica. E a disbiose, pessoal, ela é compatível com o quadro de inflexibilidade metabólica do paciente. Pensando nisso, pessoal, nós precisamos pensar na ingesta de pré-bióticos, na ingesta de fibras, seja GOS, psyllium, né? Eu tomo muito cuidado com o FOS, pessoal, porque o FOS, ele promove muita produção de gases e pode promover distensão e isso incomodar muito mais o paciente que já tem problemas gastrointestinais pelo medicamento, tá? Eu prefiro o GOS, eu prefiro o galacto-oligosacarídeo. O galacto-oligosacarídeo, os estudos mostram que ele aumenta lactobacilos, diminui Escherichia e Clostridium e aumenta também a produção de GLP-1, melhorando a homeostase intestinal. Além
de estimular vias que estão relacionados ao efeito Brown, que é o efeito de diferenciação do tecido adiposo branco em tecido adiposo bege, com 1.200 miligramas por dia, né, no consumo de galacto-oligosacarídeo. Também podemos pensar aqui numa estratégia para retirada do medicamento, tá? Imaginem, pessoal, que vai chegar um momento em que o paciente vai querer parar com o tratamento, ou ele vai, né, evoluir para a retirada do tratamento. E aí, nesse momento, é interessante a gente voltar nesse paciente com Akermat para retirada. Por quê? O Akermat, pessoal, ele tem aqui, né, a capsaicina, dihidrocapsaicina e nordihidrocapsaicina, mas o maior benefício do Akermat, pessoal, é aumentar a quermância. Então, eu melhorando a quermância, eu melhoro a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que aumentam a produção de GLP-1 fisiológica do paciente. E isso vai ajudar a trazer manutenção do controle de saciedade. Por isso que eu gosto de voltar com ele para tirar o medicamento. Perfeito? Ele aumenta, então, a quermância, reduz grelina, aumenta a leptina e aumenta a liberação de GLP-1, 150 miligramas por dia, uma única vez ao dia, após o almoço. Lembrando que ele não é indicado para quem tem hemorroida, para quem tem síndrome do intestino irritado, colite ou doença de Crohn, né? Bom, para o paciente que não pode usar o Akermat, pessoal, nós temos uma evolução do nosso mercado, que é a possibilidade de usar a própria quermância. Porque hoje, pessoal, a quermância é uma bactéria gram-negativa, né? A quermância, pessoal, ela é anaeróbica restrita. Então, a gente sempre teve dificuldades de ter ela como probiótico, porque ela não pode ser exposta a oxigênio. Ela é anaeróbica restrita. E aí, pessoal, nós temos no nosso mercado a biomância, que nada mais é do que a quermância microencapsulada. Ela tem 5 microencapsulamentos. O primeiro isola da água e do oxigênio. O segundo traz resistência ao ácido clorídrico. O terceiro melhora a adesão e viabilidade. O segundo, né, o quarto, né, inibe bactérias patogênicas. E o quinto protege a quermância, dando viabilidade. Então, a biomância é o probiótico da Akkermansia mucinifila viva, liofilizada, microencapsulada, o que dá segurança na manipulação, porque ela não entra em contato com oxigênio. Então, aqui ela continua viva e viável, tá? A Akkermansia, pessoal, vocês têm que lembrar sempre que ela é uma bactéria gram-negativa. Sendo uma bactéria gram-negativa, ela tem LPS. Diferente de outros probióticos, mas aqui pode ser perigoso. Então, nem sempre o aumento da dose resolve. O aumento da dose pode piorar o processo inflamatório do paciente. Então, eu recomendo para vocês não ultrapassar as doses de recomendação que ficam de 10 miligramas por dia a 50 miligramas por dia, que vai de 10 vezes 10 a nona unidade formadora de colônia a 5 vezes 10 a nona unidade formadora de colônia. Para ficar mais fácil, é de 10 a 50 miligramas. Não ultrapassem 50 miligramas. Lembre que ela é gram-negativa. Lembre que toda bactéria gram-negativa tem lipopolissacarídeo. Perfeito? Dependendo do status de saúde do paciente, você pode piorar o processo inflamatório dele, ao invés de melhorar. E aí, pessoal, tem um benefício aqui nesse paciente de melhorar a quermância, que é trazer saciedade, que é realmente melhorar a liberação de GLP-1. E a quermância, ela tem uns pré-bióticos que é um pouquinho diferente. Pré-biótico para a quermância, por exemplo, é berberina. Pré-biótico para a quermância, por exemplo, é cúrcuma. Pré-biótico é pimenta. Então, por exemplo, você usar
a biomasse à noite e colocar um Akermat no meio do dia é benéfico para esse probiótico. Isso ajuda na saciedade e no controle da compulsão alimentar, na evolução da tirada da canetinha do paciente, do medicamento, para fazer o desmame. Perfeito? E ele não voltar a comer tudo que ele vê pela frente. Tá? Então, você pode fazer essa associação, que eu gosto, né? Akermat, então, pós o almoço, e a biomasse à noite, antes de dormir, como qualquer outro probiótico. Pode ser associado biomasse com Green Select ou biomasse com glicoline, que são mecanismos também relacionados à efetividade do tratamento. E, por último, o último tópico da nossa aula, os quadros de pancreatite. Perfeito? Muito bem. O que a gente sabe desses quadros de pancreatite? O que a gente tem na literatura até o momento, tá, pessoal? Até o momento, pessoal, o que a gente sabe tranquilamente é que nenhum dos medicamentos tem aumento de apoptose. Nenhum dos medicamentos ele tem toxicidade para as células pancreáticas. Inclusive, ao contrário, eles reduzem o processo de apoptose dessas células. Tá? Nós tivemos a ciência, né, os estudos em animais. Então, nós tivemos aqui uma questão em animais com hipertrofia de células acinares e metaplasia ductal. Isso gerou um alerta na FDA e na EMA, em farmacovigilância. E, ao mesmo tempo, pessoal, as diretrizes da ADA mostraram que esses medicamentos, eles passaram a ser primeira linha no tratamento de diabetes do tipo 2 e nas doenças cardiovasculares. Em 2025, foram publicados novos estudos de segurança. E olha só que interessante. E não é qualquer estudo, né, pessoal? É um estudo só com 962.240 pacientes. Não é qualquer N. É quase 1 milhão de pacientes sendo estudados. Né? E aí, pessoal, o que eles perceberam? Eles perceberam, pessoal, uma coisa importante. Nesse estudo, eles excluíram pacientes que consumiam álcool, porque a gente sabe que o etilismo está envolvido também com quadros de pancreatite. Eles também retiraram do estudo pacientes que já tinham doenças biliares e retiraram do estudo os pacientes com hipertriglicidemia, porque a gente sabe que essa dislipidemia está envolvida também com quadros de pancreatite. Perfeito? Sobraram, então, 81 mil pacientes no grupo dos análogos de GLP-1 e sobraram do lado de cá, no grupo controle, mais 81.800 pacientes. Perfeito? Muito bem. E aí eles avaliaram o risco de pancreatite ao longo do tempo. E aí eles avaliaram 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, até o final do estudo. E eles observaram, pessoal, que os quadros de pancreatite foram menores no grupo que usou o quê? Os análogos de GLP-1. Na verdade, o grupo controle teve muito mais casos de pancreatite do que os usuários. Perfeito? Esse foi o maior estudo já feito. Né? E aí, pessoal, o que eles concluíram nesses estudos? O medo da toxicidade exócrina, evidências da proteção endócrina, né, uma atividade anti-apoptose. E aí, pessoal, na literatura, nós temos inúmeros estudos que mostram que os análogos de GLP-1 favorecem uma menor apoptose, uma menor morte de células beta-pancreáticas. Tá? Por que eles fazem isso? Os análogos de GLP-1 estimulam, pessoal, principalmente mecanismos envolvidos com AMP cíclico, estimulando fosfininositol 3-quinase e a via de AKT, que é uma via de sobrevivência celular. E, ao mesmo tempo, inibem as vias de caspase 3 e de rum-quinase, que é uma via de apoptose. Os análogos de GLP-1 bloqueiam essa via de morte celular. Então, por isso que eles promovem menos apoptose. Perfeito? Pode passar?
Então, pessoal, a pergunta que a gente tem que fazer é por que os quadros de pancreatite estão acontecendo? Se o medicamento não tem toxicidade para a célula pancreática. Essa pergunta tem que ser respondida de alguma forma, né? E aí a ciência coloca alguns pontos importantes. Perda de peso rápida, induzida por análogos de GLP-1, aumenta o risco de litíase biliar. Quanto maior a intensidade de redução de peso durante semanas, maior o risco de litíase biliar. A maioria dos casos de pancreatite é secundária a cálculo, não a toxicidade direta do medicamento. Pancreatite em usuários tendem a ser mais leves e com menor risco de sepse ou de falência de órgãos. Nós temos, pessoal, um diagnóstico diferencial e manejo clínico. A primeira coisa dos pacientes que apresentam pancreatite, pessoal, exclusão obrigatória, né? Da questão do álcool, da litíase biliar pré e também da hipertriglicidemia. Se tudo isso daqui for descartado e o paciente é um usuário de análogo de GLP-1, precisa ser suspenso. O medicamento vai ser suspenso e o medicamento ele só pode ser reiniciado nesse paciente apenas se os benefícios superarem o risco e após a resolução da causa primária, que é a colestectomia. Perfeito? A secreção de insulina via GLP-1 é glicose dependente. Em normoglicemia, a célula beta repousa, minimizando o risco da teoria da exaustão que muitas pessoas levantaram, tá? Então, pessoal, a teoria do tal burnout, que é da superprodução, ela foi descartada e o que fica no momento é a evidência protetora que a gente tem, mas o real risco de perda de pesos com alta intensidade leva a maior risco de formação de litíase biliar, e a litíase biliar é um fator de risco para a pancreatite. Perfeito? Avaliação de risco de litíase biliar, especialmente em pacientes que perdem mais de 1,5 kg por semana. Esse é um fator de risco que foi levantado nos artigos. E orientar que náuseas iniciais são esperadas, não indicam lesões, porque tem muito paciente que na primeira náusea que ele está apresentando, por medo da pancreatite, né, isso leva a um alarme falso, né? Então, e monitorar a função pancreática, mas evitar alarmismo injustificado com elevações isoladas de enzimas. Eu tenho alguns profissionais que eu converso e a gente troca mais experiência. Tem 2 médicas que eu tenho maior contato, que elas estão preferindo, toda vez que começarem uma terapia, né, com análogo de GLP-1, elas estão pedindo ultrassom de vias biliares. E se a paciente tiver cálculo pré ou tiver elas evitam iniciar a terapia. Isso não é protocolo, isso não está descrito. Mas o que se descreve é a avaliação do risco. É sempre você encarar a presença desse risco e, principalmente, se o paciente tem uma perda de peso acentuada que é superior a 1,5 quilos por semana. Esse paciente tem um maior risco de apresentar esse quadro de litíase biliar e poder evoluir para uma pancreatite. Perfeito? Nesses casos, pessoal, atuando como prevenção, nada melhor do que ácido urso desoxicólico, né? Mas a gente tem um Altilix também, que é conhecido pelo seu efeito colagogo, né? Então ele melhora a secreção biliar, impedindo a formação de cálculos, e eu gosto de associar o ácido urso desoxicólico, que é classicamente conhecido pelos seus benefícios, e associar ao licomato, que é antioxidante e anti-inflamatório, que a gente viu aqui na nossa aula. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês na noite de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído de alguma forma para o cuidado dos pacientes e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Obrigado, pessoal.